A paz do Senhor seja com todos. Gratidão por todas as pessoas que estão assistindo meus vídeos, que estão se inscrevendo no canal. Gente, muito obrigada. Tem sido de muito compensador, né? Eu acho que a palavra é certa. Tem sido de muito entendimento. Todas essas oportunidades que eu tenho tido de estar aqui demonstrando não só o meu amor por Deus, mas o amor de Deus por você, né? A maneira como Deus quer te amar, de te conscientizar. Às vezes você está em casa sozinho e ninguém está falando para você o quanto você é amado, né? Então a minha oportunidade aqui é exatamente para fazer isso, tá bom? Então, dando continuidade ao livrinho de Billy Graham, eu hoje vou estar lendo 20 de outubro, né? E ele separou aqui Romanos 5 e ele fala do versículo 3 ao versículo 5, sendo que ele corta, né? Aquela coisa da parte B dos versículos. Então eu vou ler aqui da maneira como ele colocou e vou ler também na Bíblia como os versículos realmente são, tá, gente? Talvez tenha alguma divergência, não do versículo em si, mas da linguagem em que o versículo é colocado, porque a Bíblia que eu vou ler é atual, então ela está um pouco mais simplificada na linguagem de hoje. Então aqui diz assim: a tribulação produz perseverança. E a perseverança, ela produz experiência. E a experiência, ela produz esperança. Ora, a esperança não confunde. Aqui na Bíblia, né, diz assim: e não somente isto, tá? Estou começando no 3. Romanos 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Ali ele colocou como perseverança. 4. E a paciência ou a perseverança, a experiência, né, gente? E a experiência, a esperança. 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pausa para pensar. Por que será que Paulo, né, colocou para nós que precisamos nos gloriar, nos alegrar, ficarmos firmes todas as vezes que vem uma tribulação? Porque a tribulação, ela te faz mais forte. A falta, às vezes, de recursos, né, para se manter ou para pagar suas próprias contas, ou para querer fazer uma viagem tão desejada, ou para querer fazer uma festa tão sonhada, ela te move a pensar, a ter ideias. Tudo bem que às vezes as pessoas não têm tão boas ideias, né? Tem ideias que vão se enrolar mais. Mas aí a gente não está comentando aqui da falta de juízo. Nós estamos aqui falando de a pessoa ter problema e diante do que ocorre, né? Diante do que ela precisa resolver, diante do que ela quer, ela acaba se movendo, pensando o que ela pode fazer, quem pode ajudar, aonde procurar, se eu procuro emprego, eu vou trabalhar, alguém pode fazer alguma coisa por mim. Então, esse movimento interno, né, que você acaba fazendo, seja às vezes até com lágrimas, tá, gente? Às vezes a pessoa não tem força para lutar e ela chora.
E ainda assim, né, durante essa tribulação, durante essa lágrima, durante esse desespero, ela está perseverando, porque ela está tentando, né, de alguma forma, pensar em uma solução. Essa perseverança, quando você consegue resolver, ela te levou a uma solução. E quando você consegue encontrar essa solução fez o que com você? Ela te trouxe experiência. Porque se algo parecido acontecer com você, ou com pessoas que você gosta, ou com pessoas que você já está envolvida, você já tem a solução do problema. E aí você vai falar o quê? Não, já passei por isso, tem experiência. Faz assim, 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 vai dar tudo certo. Conseguiu entender? Após essa experiência, né? Você tinha um problema enorme, você perseverou, você tentou, você lutou, você adquiriu experiência com ele. E agora que você tem essa experiência, agora que você amadureceu, você começa a entender o quê? Principalmente quando o problema é muito grande, algo, né, que você não vê saída, você só vê fundo, só vê fundo do poço, você não vê céu. O que acontece quando você consegue resolver algo muito grande? Né? Você adquiriu essa experiência. Você começa a ter esperança. Você começa a ter esperança de que, né, com a força que você adquiriu, com a experiência que você adquiriu, não tem mais muita coisa que te abata, né? Não tem mais alguma coisa que te destrua como você pensou lá atrás. Então, essa esperança, né? Essa esperança que nasceu em você, essa esperança que através do que você perseverou, você não desistiu, você continuou lutando, ela não te confunde, gente. Eu vou dar como exemplo a minha vida, né? Um dia eu tive um filho, novinha, 22 anos, mãe solteira, sem emprego e, entre aspas, sem ninguém, um suporte necessário, né? Tive todos os suportes, tá, gente? Não tenho o que reclamar. Meus amigos foram mil. Minha mãe, e assim, Deus fez brotar pessoas que me ajudaram, então não tenho o que reclamar, não tô usando o testemunho como reclamação, tá? Eu não tenho o que reclamar, foi um período maravilhoso da minha vida, apesar dos medos. Mas eu, como pessoa em si, como mãe, né, eu tinha uma responsabilidade e eu não tinha esperança. Não tinha. Eu estava dentro de uma tribulação. Mas o estar dentro daquela tribulação me levou a perseverar. Eu não desisti. Porque eu olhava para o meu filho e eu falava, nossa, né, você não tem como se defender, você precisa de mim. E aquilo me moveu, e me moveu, e me moveu, e me moveu, e a vida andou, e eu fiz mais, filho. E a vida andou, eles foram para mim a motivação naquela fase da minha vida que eu precisava para estar aqui hoje. E hoje eu estou vivendo o tempo da esperança que não se confunde. Porque hoje, madura, né, por ter superado muitas tribulações, não foram poucas, por ter adquirido experiências minhas e dos outros, porque eu não passo na vida em vão, né? Eu gosto muito de ouvir as pessoas e a maneira como elas resolveram as coisas e a maneira como elas superaram coisas, e eu adquiro isso para mim, para não ter que apanhar, né, gente? Se você já foi lá, falou para mim que tem uma parede ali, que você bateu a cara lá,
querido, não sou curiosa, não preciso ir lá para saber que tem uma parede, você já me contou, então para mim já está ótimo. Sempre fui assim. E essa perseverança, essa esperança que nasceu no meu coração, essa experiência adquirida, me trouxe aos dias atuais, aonde eu poderia dizer para aquela garotinha, como eu gostaria, como eu gosto sempre de estar falando, né? Vai ficar tudo bem. Só que na época ela não sabia, né, gente? Ela não tinha experiência. Era uma menina. Só que foi uma menina que não desistiu do que eu sou hoje. Foi uma menina que perseverou. Então, persevere naquilo que você quer para você. Por pior que esteja a sua vida, por pior que seja o seu momento, eu não sei qual é, né? Só você e Deus aí sabe o que você está passando. Acredite que Deus tem um futuro bom, perfeito e agradável. Então, eu vou estar lendo aqui o comentário do Billy Graham, tá, gente? E só um minutinho, que eu queria... Eu acho que eu não... não vai dar certo. Então, eu vou estar lendo aqui o comentário do Billy Graham, e ele diz assim: Deus jamais prometeu tirar a tentação de nós, pois até Jesus foi sujeito a isso. Então, gente, entenda uma coisa, se ele não livrou o filho dele de passar certas coisas, né? Humilhação, aí você pensa assim, nossa, como eu estou sendo humilhado. E Jesus, gente, ele era santo. Jesus era santo. E foi humilhado pelo que ele não merecia. Continuando. A Bíblia diz que foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Não há motivo algum para buscarmos escapar da tentação, pois estas horas de provação sempre nos trazem benefícios. Gente, olha, acredita em mim, acredita em mim. Quando vier uma tribulação, quando vier uma provação, dá glória, porque você sai muito mais forte, você sai muito melhor, você sai um renovo, acredita. Não há motivo algum para buscarmos escapar da tentação, pois destas horas de provação sempre nos trazem benefícios. Repetindo, há um sentimento de conquista e segurança proveniente da vitória sobre a tentação, que não podemos sentir de nenhuma outra forma, né? Se você não for tentado, se você não superar alguma coisa, como é que você vai se alegrar de pensar assim, consegui, sabe? Passei, cheguei do outro lado. A tentação mostra quem as pessoas realmente são, né, gente? Nossa. Ela não nos torna ímpios ou cristãos. Ela torna o cristão mais forte e leva a descobrir os recursos do poder que estão disponíveis a ele. Vou dar uma pausa aqui. O que isso aqui quer dizer, gente? Se a sua vida está toda maravilhosa, se não tem nada de ruim acontecendo, como é que você vai usar os dons que Deus te deu? Como é que você vai praticar a palavra que Deus tem para a sua vida? Né? A palavra que às vezes Deus derrama para você para um momento de guerra. Por exemplo, eis que te dei poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Como é que pratica isso se não for uma guerra? Como é que pratica isso se você não estiver numa tentação, numa provação? Se você não tiver que estar tendo que superar algo? Como é que pratica, gente? Então tá na hora
diante do problema, diante da dificuldade, diante da tentação que você está passando, Senhor, manda a palavra de guerra. Palavras para guerrear. Palavras para você colocar diante do Senhor e falar: Senhor, a tua palavra diz que tu me deste poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões e não me acontecerá dano algum. Oh, glória! Senhor, tu dissestes na tua palavra que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Cadê, gente? Vamos praticar a palavra. Que palavra Deus deu para a sua vida? Que palavra Deus está trabalhando com você? Coloque em prática. É agora que está na hora de você clamar, de você mostrar para o Pai que você conhece a palavra que Ele te deu e que você agora precisa usá-la na sua vida, na vida daqueles a quem você ama. Continuando. Podemos tirar proveito do que pode ser trágico. Gente, podemos tirar muitos proveitos do que pode ser trágicos. Basta descobrir que quando for tentado, Jesus pode se tornar mais real para você do que nunca, assim como a salvação adquire um maior sentido. Gente, por experiência própria, não tem nada mais perfeito do que você ver o agir de Deus na sua vida, do que você ver o agir de Deus na sua casa, quando você está desesperado, quando você pensa que tudo acabou, quando você pensa que o sofrimento vai começar. Aquilo é apenas um processo para a maior alegria que você vai viver. Processos, lembra? Processos, propósitos, destino. Esse não é o seu destino. Esse não é o seu finale. Esse é o seu processo. E de que maneira nós superamos os nossos processos? Isso faz a diferença da nossa vitória. Desistir é sempre mais fácil, tá, gente? Desistir é fácil demais. Não quero mais. Tá dando muito trabalho, não quero mais. Como é que é isso? Como é que é isso? Só porque tá dando trabalho? Insiste mais um pouquinho. A vitória vem em não desistir, em não perder oportunidades. E aí, tem uma oração. Que eu possa me lembrar do teu exemplo nos momentos em que a tentação vier, Senhor Jesus. Que eu possa me lembrar das tuas palavras no momento em que a tentação vier, Senhor Jesus. Que eu possa me lembrar do teu amor nos momentos em que a tentação vier, Senhor Jesus. E aí eu vou lembrar você do que eu falei ontem, sobre nesse momento difícil da sua vida, em você não gastar energia, preocupado com a vida de ninguém, gente. Não gaste a sua energia, a sua única energia, que você está dentro de um problema enorme, preocupado com a vida dos outros, querendo falar mal do coleguinha, né? Porque o teu ego inflama, que aí você vê que a vida do coleguinha também tá ruim, e aí você pensa, não tô na merda sozinho, né? Só, gente, que enquanto você está gastando energia com esse pensamento, o coleguinha tá lá cuidando da vida dele, sabe? Resolvendo os problemas dele com Deus.
E aí você vai ver, de repente, ele ter uma vitória mais rápido que a sua, e aí você vai pensar, né? Deus não está olhando para mim. Como é que pode? Gaste energia limpando o seu coração. Gaste energia se aproximando de Deus. Gaste energia entrando para dentro do seu quarto, para dentro do banheiro, aonde você quiser, dentro do ônibus, no meio da rua. Eu oro no meio da rua, tá? Ando falando sozinha, choro, lágrimas escorrem dos meus olhos, porque eu sou livre para chorar, para rir e para dançar. Já avisei que ando dançando também, né? Por favor, não percam a oportunidade de me filmar e mandar para mim. E você precisa entender que para receber esse amor de Deus por você, para você ter a alegria da salvação, você precisa se conectar com Jesus, você precisa aceitar que você tem um dono. E aí, quando esse dono entra na sua vida, ele vai querer transformar você, mas não é transformar do lado de fora, não, gente. Para com essa preocupação. Vou deixar de ser eu mesmo, porque a minha personalidade, querido. Você hoje, com 40 anos, vamos dizer assim, não tem mais a cabeça de 20, ou tem? Não tem, né, gente? Com 20 a gente achava uma coisa, com 40 a gente acha outra. E muitos, ouço muitas pessoas dizer: ah, se eu com 20 anos tivesse a cabeça que eu tenho agora. Então a vida é um processo de aprendizagem e mudança. Como assim você não quer mudar? Sua vida tá ótima? Que bom. Então mude para que ela continue perfeita, para que ela não caia na rotina, para que ela não fique ruim. Porque lembra, tudo passa, então coisa boa também passa. Tudo precisa ser, sabe, um progresso de alimentar. Não tem a plantinha? Então, para ela crescer, a gente bota água, a gente vê se a terra tá boa, a gente vê se não tem bichinho, né? E a gente vai ali cuidando da plantinha, e o nosso cuidado com a plantinha demonstra se ela está viçosa, bonita e bela, ou se ela está com cara de morta. Somos assim. Quanto mais você cuida, quanto mais você trata bem, quanto mais você, dar amor, mais as coisas à sua volta e as coisas na sua vida ficam boas. Eu não vou dizer perfeitas, mas elas ficam boas. Você passa a ter menos problema do que você teve se vivesse reclamando, né, gente? Vamos praticar amor, vamos praticar da parte do Senhor estar no padrão de qualidade que Ele deseja para cada um de nós. Não é para mim, é para cada um de nós. Deixa Ele podar você, cuidar de você e tratar você um pouquinho a cada dia. Assim, basta a cada dia seu próprio mal. Basta a cada dia suas próprias tribulações. Basta a cada dia sua resolução. Então procure não levar para amanhã o problema de hoje. Procura resolver hoje. Mas, Mônica, é um problema grave que não dá para resolver hoje. Então, querido, vamos começar hoje a fazer alguma coisa. O meu desejo é que hoje o Senhor visite a sua casa, visite a sua vida, que o Senhor esteja com você, que o derramar do Jesus de amor, de carinho, de salvação, a alegria da salvação, entre na sua casa e que o Espírito Santo trabalhe em você e nos seus. Que aquilo que você esteja passando nos dias de hoje, oh aleluia, que o Senhor te traga renovo, cura e libertação para a sua vida e para a vida de quem você ama. Muito obrigada por tudo e gratidão a Deus pela oportunidade que eu estou tendo
de poder levar a palavra, de levar o amor, de levar as boas novas da salvação para a sua vida. Fiquem na paz.